Fica tranquilo. Essa palavra, a amada pastora Dalva, para estar ministrando a palavra aos nossos corações. Seja bem-vindo em nome de Jesus, já está gravando. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade aqui, em nome de Jesus. Pai, toma a direção dessa palavra. Eu te agradeço por esse momento. Eu te peço perdão aos meus pecados. Eu te peço que o Senhor me esvazie do meu eu e o Senhor possa tomar e falar comigo e com cada uma que está aqui, Senhor. Porque tu és aquele que faz. Tu és aquele que fez do nada o tudo e o tudo nada. Eu te entrego a minha vida, a vida de cada um que vai receber, a minha família, que o Senhor me livre de toda a retaliação e que o Senhor possa me fazer, Senhor, um instrumento para que eu, minha casa e cada um que está aqui representado possa vir a tua glória, que o teu Espírito Santo possa chamar cada um, que o Senhor possa ministrar como lhe apraz, em nome de Jesus, amém. Eu gostaria que alguém lesse para mim os Salmos número 5, ou eu posso ler também, porque eu estou com esse óculos, mas ele está uma bênção. O tema da mensagem é as mentiras dos inimigos, né? Nós somos cercados de todos os lados, nós somos conhecidos como o povo enxertado na videira. Jesus veio em carne, nós estamos aqui para proclamar e fazer coisas maiores que Jesus fez através do Espírito Santo de Deus, que ele disse que era necessário ele ir para o Pai para que o Espírito Santo ficasse na terra. E nós esquecemos que o Espírito Santo é o Consolador, é o que convence o homem do pecado, do delito e da morte. Começando conosco, que nós pregamos o Evangelho, que nós falamos de Deus, que nós evangelizamos. Então eu quero deixar aqui para vocês, no capítulo 5, no Salmo número 5, dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação, atende a voz do meu clamor. Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem mentiras. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade. E em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. O seu íntimo são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Declara-os culpados. Ó Deus, caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Glória a teu nome, Senhor, por esta palavra. Nós passamos na Terra por um determinado momento. E eu gostei dessa palavra porque eu ia pregar uma outra palavra. Eu estava falando com a irmã Ruth
E o Caio, Senhor liga lá falou na assim portaria, para liga a mim. internet lá para mim, por favor. E o Senhor falou assim para mim hoje. O que está acontecendo hoje com a minha igreja? Perseguição, defamação, iniquidade. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, uma volta de Jesus está perto. O que acontece? O inimigo ele tenta nos cercar de formas peçonhentas. Ele se aproxima de você e quer retirar, porque no íntimo dele há maldade. Porque o príncipe desse mundo é Satanás. E nós estamos aqui na Terra para cumprir um propósito de Deus e para sermos salvos. E muitas vezes, por aumentar a iniquidade, a nossa fé ela começa a balancear. Em que sentido? Demônio do tempo, eu não tenho tempo, eu não posso, eu tenho filhos, eu tenho responsabilidade com meus filhos. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: à medida que nós se voltarmos para Deus, ele se voltará para nós. Esse aspecto que ele fala é no sentido de o que você vai fazer quando seus inimigos estão à parte ou estão aparentemente dominando. Olhar para o autor e consumador da sua fé, lembrar que ele é o único que tem o poder de te livrar daqueles que são mais fortes do que você, entrar no teu quarto, fechar a tua porta e contar para ele o que está acontecendo. Que a Bíblia diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem é o eu? O eu sou, o Deus vivo, o Senhor que disse a Moisés: eu sou o grande eu sou. Diga para o rei do Egito que eu estou te enviando para libertar o meu povo. E ele estava enviando aquele homem que já havia vivenciado dentro do palácio do Egito, que era para estar morto como criança, e Deus criou ele do lado do seu inimigo. Mas Deus cria álibis. E quando você clama, ele manda reforço. Ele diz que quando você não suporta, ele desce, ele monta nos seus cavalos, sai pelas nuvens, e das suas narinas sai fumaça. E o que você faz mais quando você está na presença do inimigo? Quem tem espírito, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus, ele fala de vários momentos. O que você está fazendo quando os seus inimigos estão te atacando? Qual é a arma da sua milícia? É na carne? É no grito? É no desespero? É olhar para a conta e dizer que Deus não pode? É olhar para a situação financeira e dizer: Deus me esqueceu, vou tirar minha vida? O que você está fazendo? O que o Senhor quer falar conosco na palavra? Quem foi o Deus que lhe chamou? Você está vendo que ele está ministrando sobre você? Nós estamos contemplando que o Espírito Santo de Deus está na terra para convencer o homem do pecado, do delito, da morte. Mas com qual argumento? Salmo número 1. Medita na minha palavra, dia e noite, para que no tempo certo produza o seu fruto. Não assentai na roda dos escarnecedores. Deus fala o quê? Separação, conduta, dizer àqueles que estão ao seu lado, o Espírito Santo está lhe falando, essa pessoa ou isso está sendo dominado por quê? Principados, potestades, hostias malignas, porque a tua luta não é contra a carne e o sangue. Está lá em Efésios 6:10. Ele fala: qual o argumento que está te atormentando? Qual o argumento, qual a iniquidade que a Bíblia diz? Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Qual o argumento?
que está balanceando a tua fé e você está duvidando do poder de Deus. Porque quando nós duvidamos, nós somos como a onda do mar. E ali Deus ele fala em que sentido nisso daí? A estratégia. Voltar para o aprisco, procurar a dracma perdida, entender que sem ele nada a gente pode fazer. Ele disse que ele deixa as 99 no aprisco e vai atrás daquela que está perdida. E a Bíblia diz que ele, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei e cearei com ele. Mas, irmã, você está pregando para cristão. Nós somos cristãos. Mas a cada dia nós vivemos num mundo que não pertence a Deus, mas nós estamos aqui para mencionar a palavra, para ela produzir o fruto pelo qual ela foi produzida, libertar, salvar e transformar. Começando primeiramente conosco, porque a palavra de Deus ela tem uma medida redondada, sacudida de Deus. Se você não usá-la, você não a multiplica. Você não adquire a fé que vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, de se entreter no momento que o inimigo quer te tirar desapercebido, você entender que, em primeiro lugar, você precisa focar em Deus. Como assim? Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não vou pregar muito tempo, eu não sou de pregar assim muito tempo. Mas o Senhor, ele estava mostrando que Davi, cercado de inimigos, e o que ele estava vendo no íntimo daqueles homens, que não era coisa boa, era coisas que eram espíritos malignos para destruir, para destruí-lo, para tirar fé, para tirar a esperança dele. Ele entendeu que ele teria que se voltar, entrar dentro daquele aposento com Deus e falar com Deus, em primeiro lugar, o seu Deus, em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, todo mundo conhece esse versículo, sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Davi fez quando ele teve um ensinamento, quando ele lembrou, quando a mente dele trouxe à memória aquilo que traz esperança, que o socorro dele era Deus. Que o socorro dele, que o Deus dele, que o autor e consumador dele poderia livrá-los daquele que era mais forte e mais poderoso do que ele. Como ele fez as armas da milícia. Ele dobrou o joelho. Ele reconheceu: sem mim nada podereis fazer. E ele suplicou, ele confessou, ele falou para Deus que na força humana, no sentido psicológico dele, ele não poderia argumentar com a maldade, a força e a capacidade do homem, mas que Deus, na sua misericórdia, poderia defendê-los, poderia entrar. A Bíblia diz que quando nós vamos a Deus, de maneira nenhuma nós somos lançados fora vazios. E eu comecei a glorificar Deus. Como assim vazio? Eu entrei na presença de Deus vazia. Falei, sim. As lutas desgastam você e vão arrancando a tua esperança e fazendo você duvidar. Se você duvida, você entra em incredulidade. Deus não pode operar o santo. Você precisa entender que quando você lê, você crê, você já está entrando dentro do que? Da dimensão espiritual. Aquele que crer verá a glória de Deus. Quando você crer, você aceita que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. E quando nós não cremos, tem uma passagem na Bíblia que diz que Jesus,
ali em Canaã da Galileia, e ele estava andando, e ele passou por uma cidade, e naquela cidade, as pessoas terem muita iniquidade, incredulidade, ele não pôde operar milagre. E ele saiu disfarçadamente, porque a incredulidade, eles não criam que Deus poderia atuar no material. Nós olhamos a situação no material, irmãos, mas a palavra de Deus diz em Efésios 6:10 o quê? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos. Revesti-vos. Davi estava se revestindo de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E eu achei tão interessante, irmão, que quando Davi desceu para se humilhar e falar com Deus, eu acredito, eu creio que o Senhor é justiça. Jesus se fez justiça ressurreta. Ele foi lá na morte do madeiro da cruz, onde todos que eram morte de cruz eram amaldiçoados. Ele levou sobre si as nossas pisaduras. Ele disse: meu Deus, o que eu vou fazer? Quantas vezes nós perguntamos e nós falamos: a minha situação é o contrária. Como eu vou pregar? Como eu vou abrir a minha boca? Como eu vou dizer se eu estou mais necessitado do que ele? Ele vai rir, ele vai zombar. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se crê. E ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós nos enxertamos na videira verdadeira e entramos na dimensão da palavra, ela começa a produzir o efeito dela. Quando você começa a evangelizar a palavra e você obedece, esse aqui que eu quero terminar isso, que foi o que Davi fez. Ele entendeu que na força dele, ele não poderia se justificar para os seus inimigos. E ele precisava da justiça de Deus. E ele precisava falar com Deus e pedir resposta a Deus e pedir confirmação a Deus e consultar o éfado do Senhor, a palavra, para se o Senhor iria com ele, iria fazer justiça. Lembrar o Senhor, orar ao Senhor, mas o Senhor não sabe de tudo, o Senhor sabe de tudo, Deus sabe de tudo. Mas ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. No secreto, o teu Deus, ele sonda você. Tem momentos que Deus quer que você se separe, que você fale somente com ele. E tem momentos que Deus fala: abra a tua boca e eu a encherei. Mas tem momentos que Deus, na sua absoluta onisciência, onipotência, ele vem, ele esquadrinha, ele sonda o coração, ele sabe o que vai no coração do homem, na mente. Quando os publicanos vinham, os religiosos vinham, os sacerdotes vinham, os doutores da lei vinham. Agora eu vou mostrar para esse povo que esse Deus é um anátema. Só que Davi estava orando a Deus, ele estava falando com Deus. Tu não é anátema na minha vida, porque eu sei que eu estou aqui, porque o Senhor me prometeu, me ungiu, me separou. Sabe como? Sabe como que Deus nos separou, nos ungiu? Eu não chamei capacitados, eu capacito os escolhidos. Como assim? Obediência. Obediência. Eu gostaria que alguém lesse 1 Samuel 15, 22. Cristina, você está aí? Irmãos, estão me ouvindo? 1 Samuel 15, 22.
1 Samuel 15, 22. 15, 22, que diz assim a Sim. palavra do Senhor. Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor. Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. E o tentador é melhor do que a gordura de carneiros. Eita Aleluia! glória! Aleluia! Obedecer é melhor do que sacrificar. É Glória a isso aí. Deus. Deus me deu essa palavra aqui. Aconteceu algo para mim não conseguir arrumar as minhas coisas, fazer. E eu comecei a passar uma determinada situação e Deus falou assim: você vai pregar em cima disso. Você vai pregar em cima disso e você vai ver sinais. Irmãos, a situação ela pode estar ao contrário na sua vida hoje. Aparentemente você pode estar na mão do homem. Mas tem um Deus, nós vivemos. Hã? Agora eu vou falar para você aqui, ó. Ó, Mateus 4:4. Irmã, lê aí. Irmã, lê aí. Mateus 4:4. Eita Deus. Eita Deus. Glória! Mateus 4, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém. Aleluia, glória. Irmãos, vocês estão me entendendo? Aí, eita, narabassubianta, lavacai. Não só de pão, a situação é: o homem começa a barganhar, o homem começa a te oprimir, porque Satanás ele quer te oprimir, te levar para momentos que você fica acuado, que você fica sem reação. Aos olhos humanos não tem esperança. Mas o que vai prevalecer? A palavra que sai da boca de Deus. O que vai prevalecer? A fé, a esperança, o amor, em 1 Coríntios. Aí depois, olha, irmão, aí ele fala assim, Apocalipse 2, versículo 7. Quem tem ouvido, ouça. O Espírito diz à igreja. Irmãos, eu dependo da palavra que sai da boca de Deus. Olha quem? Olha bem, olha bem. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque eu dependo da palavra que sai da boca de Deus para viver. Não só de pão. Escute, é Deus que está dizendo. Viverá o homem. Não é só da situação. Irmão, mas quem vai pagar minha conta? Quantas situações difíceis você já passou e Deus te arrancou? O dinheiro paga a tua vida? Você sabia que Davi, aqui, o rei Davi, eu tenho um testemunho disso, que a minha filha, vou sair um pouco do assunto, ele falou assim: Deus que manda o espírito para o ventre da mãe e entritece ele lá dentro. Irmão, quando uma criança nasce dura, morta, é porque não tem espírito. Você já é milagre quando tu saiu do ventre. Eu quero lhe dizer que a palavra que sai da boca do teu Deus é milagre. O teu espírito está sobre uma carne. E sobre esta carne ele lança poder para te capacitar sobre as trevas e dizer para principado, potestade, Oxamalí, que ele vai te capacitar, que vai chegar uma hora que eles não vão ter mais domínio e nem poder sobre a vida daqueles que estão sobre o nome de Jesus. O sangue carmesim, o sangue que ele asperge sobre os umbrais, as janelas e as portas, o sangue derramado que levou a tua maldição, que levou as tuas pisaduras, que levou, os teus pecados. Ele se fez santo, ele mandou o filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito filho por amor
a todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha vida eterna. Irmão, para cada situação, ele diz: nunca nenhum olho viu, boca falou e ouvido ouviu o que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Deus lhe conhece de dentro para fora e não de fora para dentro. Deus não conhece você pelos boatos dos outros. Deus não conhece você pelos comentários ou pelos processos ou pelas dívidas ou pelas blasfêmias ou pelas calúnias, ou pelos assassinatos ou percas que você teve, ou estrupos ou outras coisas, falhas no seu corpo. Deus conhece você pelo Espírito que Ele enviou separado do trono dele e entristeceu você no ventre da sua mãe. Então eu lhe digo, esta palavra ela tem poder, porque você saiu da onde? Quem te enviou? Você veio da onde? Saiba da onde você veio. Tenha certeza e convicção do Deus que você está orando. É por isso que eu estou lhe dizendo: as mentiras dos inimigos, desmascara ele quando ele for no teu ouvido. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele conhece tudo, ele é o Deus do tempo, ele é o Deus da vida. Ei, ele diz o quê? Ainda eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto, viverá. Quem é a gente para dizer para Deus que Deus não pode mudar o nosso cativeiro? Quem é a gente para dizer para Deus, bater de frente com Deus, dizer que não vai dobrar o joelho porque ele não é digno, que ele não vai fazer? Lembra-te da onde caíste, retorna, se reconcilia e vem para o altar adorar a Deus. Quando entrares na casa do Senhor, guarde o teu pé. Está lá em Eclesiástico. E, se eu não me engano, é capítulo 7. Sabe que Deus te mascara ele agora, ó. Palavra que sai da sua boca. Ó, olha aqui. Ele foi para o joelho, Davi foi para o joelho e falou com Deus. Dentro do interior dele, Senhor, tem isso. Mas eu estou vindo aqui porque tu és o Deus da minha justiça. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas asas, fomos sarados. Eu não lembro o louvor todo. Jesus, pão da vida. O Senhor quer que você abra sua boca e reconheça diante dos homens e dos demônios quem Ele é. A Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos Ele. Foi Ele que nos escolheu pela graça na cruz do Calvário. Você não é um projeto falido. Você é um lavado e remido no sangue carmesim para fazer coisas maiores que Jesus fez, porque o Espírito Santo, o Consolador, o que convence o homem do pecado, do delito, da morte, está aqui para te dizer: se hoje ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. Viu? Que Deus possa dar sinais, porque quando ele entra, irmão, ele limpa e ornamenta a casa. E o meu pedido a Jesus foi: entra na casa deles e fala para eles que eles não estão sozinhos. Viu? Ele fala o quê? Nunca mais serás chamada desamparada, mas eis que estarei convosco até a consumação dos séculos.
A palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela tem um propósito. Ele diz: quero trazer à memória. Davi estava ali, aquilo que me traz esperança. Desmente a mentira de Satanás na mente, na situação. Volta lá, faz o fogo no altar para Deus, levanta o teu altar para Deus e diga: ainda que me falte pão, água, todavia eu adorarei ao Deus vivo de Israel. Eis-me aqui, envia-me a mim. Que vocês possam ficar com essa palavra. Eu não sou pregadora, viu, irmãos? Eu orei assim, o inimigo tentou de todos os jeitos para mim não conseguir entrar, mas glória a Deus eu consegui tirar xerox, fazer tudo, e eu falei: Senhor, eu quero a palavra que sai da tua boca. Eu não quero fazer nenhuma sessão para me autoinstruir, mas que o teu Espírito, ele possa me aperfeiçoar na nossa fraqueza. Obedecer, irmãos, é melhor do que sacrificar. Obedecer, ainda que você não veja. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se crê. Tem um Deus que morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia para abrir o livro da vida. E esse livro da vida foi aberto hoje para que eu, você e todos tivessem salvação. E ele diz mais: se creres, tu e tua casa será salvo. Aquele que quer aceitar Jesus, que possa ouvir esse vídeo, que ainda não aceitou Jesus, que possa se reconciliar, que possa procurar uma igreja, que possa voltar, que possa entender. Você não precisa comer bolotas de porco lá fora. Você não precisa. Você precisa voltar para a casa de Deus e comer na mesa, porque até os empregados comem na mesa. O Senhor não faz acepção, e ele ainda diz mais: aquele que está entregando, o profeta está entregando, não é maior do que aquele que está recebendo, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele diz: à medida que você se voltar para mim, eu me voltarei para vós. Assim diz o Senhor. O Senhor quer dar medida arredondada, sacudida e transbordante. O Senhor quer multiplicar, mas ele multiplica quando ele diz lá em Pai Nosso: venha a nós o teu reino. Você não tem que pedir a Deus o teu reino. Davi estava diante de Deus dizendo para não pedir o reino dele, ele estava pedindo o reino de Deus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sobretudo, irmão, vamos lá, vamos se arrepender, vamos se humilhar, vamos voltar. Nós sempre tivemos uma pregação antiga dizendo que o quê? Ah, se você pecar, você tem que fugir, não faz igual Adão e Eva, não. Me lava, me purifica, me levanta de novo, faz um vaso novo, mas não me larga, não me deixa, porque eu não consigo sentir se tu virar o teu rosto. Eu estou morto. Ao nosso redor, o anjo do Senhor, ao nosso redor, aos demônios, procurando a quem indagar. Ele não brinca, ele pega a brecha. Davi, ele foi para Deus e disse: eu não posso, mas tu é justiça. Minha carne está fraca, mas diga ao fraco que ele é forte, porque o poder de Deus, a palavra de Deus, a presença de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Lembra-te, na cruz foi tão claro que ele estava diante dos inimigos, mas tinha um ali, irmã, que virou para ele e disse assim: eu conheço ele, eu conheço o outro, tudo, pessoas, mas você, Jesus, lembra-te de mim quando entrar no paraíso. E o Senhor respondeu assim para ele: hoje mesmo entrarás comigo no paraíso. Eu agradeço a oportunidade, que Deus possa abençoá-los. Ore por mim, para que a carne ela diminua. E o Espírito de vida, ele ainda faz milagre, ele ainda é Deus, ele ainda está sentado no alto e sublime trono, ainda tem anjo trabalhando, o Senhor coordena o céu e a terra. Essa vida aqui, ela está de pé porque tem uma ordem dele, a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. Para de ser covarde, levanta a tua espada, vá para o campo de batalha e diga: eu não posso, mas Deus pode. Eu estou consultando o teu éfado, eu posso e eu não posso.
posso, eu digo dizer o não. Qual é o meu tempo? Tu estás comigo. Fala comigo. Fala que eu te escuto. Vim falar contigo. Apenas olhar para você, teu rosto sofrido, chega de tanta tristeza, com essa dor no seu peito. Eita, Jesus, eu não sei cantar esse louvor todo, não, mas depois quem souber esse louvor aí, irmãos, o Espírito de Deus, ele paira sobre a superfície das águas. E o Senhor disse: haja luz. Que Deus haja luz. Em nome de Jesus, eu profetizo que age a luz, a intervenção, a presença que Deus, eu chamo a Deus, Senhor, no final desta pregação, Senhor, que o inimigo, ele ficou envergonhado, porque ele não vai nos fazer mentiras para induzir ao pecado. Eu te coloco, Senhor, cada vida aqui representada nas tuas mãos. E te peço, Senhor, a tua intervenção na vida, na saúde, no espírito, na aliança contigo, em primeiro lugar. Que o Senhor nos livre das retaliações, que o Senhor leve a nossa mente, o nosso coração cativo ao temor e tremor do teu nome, para nós não pecarmos contra ti. Que nós possamos voltar a ti, que nós tenhamos um coração, Senhor, agora quebrantado. Dai-nos um coração, dai-nos arrependimento, frutos dignos de arrependimento. Senhor, tira a iniquidade, tira aquilo que está demais e toma o teu primeiro lugar. Recebe as nossas vidas, te peço perdão, Senhor. Senhor, não sei como falar, mas eu peço o teu Espírito que ministre sobre cada casa, cada filho, cada, Senhor, oh, Senhor, flecha que são os nossos filhos, nós pais, pessoas solteiras, pessoas, Senhor, divorciadas, pessoas, Senhor, separadas, pessoas, Senhor, Ramachuri canta, tu és o Deus que pode, nós não podemos, mas tu pode todas as coisas, nós podemos em ti, o Senhor, todas as coisas, naquele que nos fortalece, tu és aquele que nos fortalece e edifica, por isso eu te peço, Senhor, diante dos nossos inimigos, nos fortalece, leva a nossa mente, não nos deixe à mercê de Satanás, nem dispersos, que nós possamos voltar para os nossos atos de ser. Nos ajuda, tira de nós tudo aquilo que está nos separando, que está, Senhor, nos impedindo de falar contigo, porque tu não opera na iniquidade. Eu te agradeço, Deus, pelo que tu estás fazendo e irás fazer. Em nome de Jesus, amém. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Eu peço perdão, como eu falei, irmãos, eu não sou pregadora. A paz do Senhor. Diz assim, abra te encherei. O que eu falarei através de ti, né? Nós costumamos dizer isso. Mas Jesus é que fala, minha amada. Jesus usa teus lábios, todo o teu ser. Nós somos simplesmente um vaso na mão do oleiro. E o Senhor Jesus diz, abre a tua boca e eu falarei por ti. Amém? Nada vem de nós, é tudo que vem dele. Amém. Então, a pastora, amada irmã Dalva, eu quero te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória ao Pai. Deus seja louvado na tua vida, minha amada. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra.